Oi pessoal, continuando aqui com os nossos PDAs, o que a gente vai fazer aqui agora é dar uma definição formal para aceitação de string. Tá? E vai ser um pouquinho diferente agora, no caso dos PDAs, de como é que a gente diz que um PDA aceita uma string. No caso dos outros autômatos, a gente usava aquela ideia da função delta chapéu, para definir o que significa um autômato aceitar uma string. Aqui a gente vai usar uma outra ideia. Tá? Então, qual é essa outra ideia? É a ideia de descrição instantânea. Tá? O Instantaneous Description em inglês é que é ID. Né? Normalmente, em vez de falar descrição instantânea, a gente vai falar um ID. Tá? E o que é um ID? Tá? Um ID é uma fotografia do PDA no tempo, né? Durante uma computação. Imagine que você começa uma computação lá no estado Q0, com uma certa string de entrada e a pilha vazia. Né? E conforme a computação vai ocorrendo, né, símbolos vão sendo descartados da entrada. Né? Ou talvez em alguns passos nenhum símbolo seja descartado, né? Porque ele não lê nada da string de entrada, se ele fizer uma transação epsilon, mas potencialmente ele vai descartando símbolos da entrada. E ele vai mudando de estado, né? E ele vai mexendo na pilha. Então, imagine que vai acontecendo isso, daí em determinado momento você tira uma foto, né, da situação atual. Então, na situação atual, digamos que ele já consumiu metade da string. Tá? Então, um ID vai dizer o quê? Ó, a string está desse jeito, a string de entrada, né? Talvez tirou metade da primeira metade da string já. O estado vai ser esse, né? Vai dizer qual estado que o PDA está, e a pilha está desse jeito. Então, um ID é isso, é uma tripla, na verdade, que tem essas três informações. Como é que está a string de entrada, que estado que o PDA está e como é que está a pilha. Tá? Então, vamos definir isso certinho aqui agora. Então, seja P um PDA, né? Essa séptupla aqui, né? Seja Q um estado qualquer do PDA e uma string W qualquer e uma string gama de símbolos da pilha. Tá? Então, uma tripla desse tipo aqui, né, que é um estado, uma string do alfabeto de entrada e uma string da pilha, né, vai ser uma descrição instantânea do PDA. Tá? Então, lembrando que eu falei assim, uma fotografia de um PDA é definido por o quê? Por o que sobrou da string de entrada, ou seja, uma string W aqui, de símbolos de entrada, o estado que ele está, né, por isso que tem esse Q na primeira posição aqui, e como é que está a pilha. E como é que está a pilha é uma string. Você pode pensar uma pilha como uma string, né, gama pequeno desse alfabeto gama estrela grande aqui, né? Então isso é uma fotografia. Então a cada momento você descreve a situação da computação como três coisas. Qual estado que o autômato está, o que falta processar da string e como é que está a pilha, a string que representa a situação da pilha, né? Legal. Então você pode imaginar a computação de um PDA ocorrendo no tempo como uma sequência dessas fotografias, dessas triplas. Né? Sendo que a primeira tripla é o estado inicial, a string inteira, W, né, a string inteira que não foi processada ainda, e o gama aqui é só o Z0, porque a pilha só tem um símbolo que é o Z0. Né? Então, uma computação ocorrendo no tempo é uma sequência de triplas ocorrendo no tempo. Tá? Então, a gente vai definir aqui agora esses passos computacionais, né, do PDA como sequências dessas triplas. Tá? Então esse símbolo aqui, né, é um passo, né? O símbolo passo representa um passo que leva um ID I1 para um ID I2. Tá? Então, formalmente, eu vou definir aqui agora, tá? O símbolo passo. Tá? Seja um PDA-P, que é essa séptupla. Quando é que eu vou dizer agora, quando que eu posso dizer que o PDA sai de um certo ID e vai para o outro? Quando que isso é possível? Bem, se a regra de transição dele me diz que é possível ele sair de uma certa configuração e ir para uma outra configuração, né? Então, formalmente, quando que é possível isso acontecer? Bem, se a função de transição deixa. Então, aqui, se, né, o meu delta aqui, delta de que a x, né, ele leva num possível par, né? Porque o delta sempre leva um par P alfa aqui, né? Se ele leva num certo par P alfa, né? Isso vai me dizer que tipo de IDs que eu posso, que tipo de ID que eu posso sair de um e parar em outro, tá? Mais precisamente, né? Quando que eu posso dizer que eu posso sair desse ID aqui, Q, A, W, X, beta, e parar nesse ID aqui, P, W, alfa, beta? Quando que eu posso dizer isso? Né? Quando que eu posso dizer que um PDA sai, está num certo estado Q e vai parar no estado P? Ele tem uma certa string A, W e descarta o A.
e a string de entrada agora só tem o W, e ele tem um certo X no topo da pilha e tem um certo beta lá embaixo do topo, e ele pode parar num certo estado em que, né, agora ele desempilhou X e empilhou alfa na pilha, né, e o que estava lá embaixo ele não mexeu. Quando que eu posso dizer que ele sai desse ID aqui e vem parar nesse aqui? Bem, se a minha função delta deixa, né? Quando que eu posso descartar o símbolo A aqui? Se o meu delta para o estado Q tem um A aqui e o topo da pilha é X, ó. QAX, né? QAX, né? Ele vai para o P, então assim, meu novo estado, meu novo ID aqui é P agora, né? Ele descartou o A, então sobrou só o W aqui. E ele leu o X, descartou o X do topo da pilha, né? E a nova situação da pilha era o que estava lá embaixo, o beta, só que ele empilhou o alfa em cima, né? Por isso que eu tenho um P, alfa aqui. Então, se a minha função de transição deixa, eu saio desse ID e vou parar nesse aqui, né? Então, isso é a definição de um passo de uma fotografia e parar na outra, tá? Mas é claro que o PDA a computação no tempo é uma sequência dessas fotografias, né? Então, vamos definir o que é o passo estrela aqui, né? O que é o passo estrela definido indutivamente? Bem, eu posso dizer que ele continua no mesmo lugar, né? Ele sai do I e vai parar no I, por definição, ou seja, eu posso dizer que ele está simplesmente parado, né? Então, eu posso escrever que I, passo estrela I, isso é válido, né? Então, seria algo, vou dizer que o PDA não fez nada, mas eu posso dizer também que o I vai parar no J, dado uma tripla, que é um ID, ele pode parar numa tripla J quando? Né? Se existe um certo K, um certo ID K, tal que eu consiga sair de I até o K, em um passo, tá? E de K e parar em J com um número arbitrário de passos, tá? Então, isso é uma definição indutiva, eu estou usando para um passo o K e depois indutivamente para vários passos, mas indutivamente pode ser não ser nenhum, né, se for a base, né? Está definido o passo estrela aqui, né? Então, isso significa que eu consiga ir passeando, né, nesses IDs aí, saindo de um certo ID no começo e computando a string, fazendo a computação, né? Então, agora vamos definir o que significa aceitar uma string, já de graça definir o que é a linguagem de um PDA, tá? Então, imagine um PDA-P igual essa septupla aqui, né? Vamos definir o que é a linguagem, ou seja, o conjunto de strings que ele aceita, né, do PDA-P. Bem, é o conjunto de strings W, tá? Tal que, se o ID inicial é esse aqui, ou seja, o PDA está no estado inicial, com a string na entrada e a pilha vazia, existe uma sequência de fotografias, de passos que ele consegue executar, né? Tal que ele vai parar no certo estado Q, acabou de processar a string, ou seja, ele processou a string inteira e sobrou uma certa string alfa lá na pilha, tá? Se esse estado aqui é final, né, e a string alfa pode ser qualquer coisa, não importa se sobrou coisa na pilha. Se isso acontece, né, se ele consegue sair do ID inicial com a string e chegar no ID tal que ele chegou no estado final e processou a string inteira, não importa o que sobrou na pilha, você fala que ele aceitou a string. Tá? Isso é a aceitação de string para um PDA.